Mas você pode participar aqui da nossa enquete dizendo sobre essa questão da consagração. Exato. Né? Então, e aí você vai ligar para cá, tem um telefone, vai aparecer no seu vídeo aí, e você ligue dizendo se você acha, se a pessoa concorda, não é isso? Se ela acredita nesse ato de consagrar. Se ela sabe também, né, o que ela sabe o que é consagrar. Mas nós temos uma visita muito importante. Quem me dera, obrigada. Que é? Bem-vinda com esse zoião verde, né? Bem-vinda, bem-vinda, viu? Obrigada. Muito bem. Sinta-se em casa. Ah, sim, estou bem à vontade, obrigada. A gente está com a Flávia Dantas e a Flávia é uma católica muito convicta na vivência da sua fé, é uma mãe de família, então ela vai poder falar aí a realidade dela, que é tão semelhante como a nossa. Talvez ela vai contar a experiência dela, mas é importante que sirva para a gente ir refletindo também e procurando ver de que forma a gente pode viver a nossa vida, né? Então a Flávia tem 6 filhos, Sim. Que bacana, 2 deles são acólitos. E a 5ª filha tem o costume de fazer adoração à Virgem Maria. Ah, é? Ah, que fofa! É isso mesmo? Na verdade, aos sábados ela vai colher flor e pôr na imagem de Nossa Senhora. Então é um encargo dela, que ela adora fazer. Ah, é? E então ela fala, hoje eu vou colher, e vai lá pro jardim, pega uma florzinha e qual que é a idade dela? 6 anos. 6 anos. Tem 6 anos, Tempinho bom, né? É muito bom. Uma idade mesmo. boa. Maravilhoso. Mas que legal, isso é muito bom, saber que a gente tem essas coisas podem ser deixadas e apresentadas, não é? E quando que começou tudo isso, assim, essa questão de consagração dos filhos, como que é isso na sua vida? Então, eu deixei de ir à igreja completamente em 94. Deixou e aí, de ir? Deixei. E voltei em 2010. E tem uma história até interessante com a TV Século XXI, porque eu vinha me confessar aqui. E eu costumo dizer que meus 3 primeiros filhos são meus e os 3 últimos são da igreja. Nossa, que legal. Que legal. Mas é só uma brincadeira, claro que todos são de todos do são. Deus que me permitiu tê-los, esse né? privilégio, né? Sim. Esse poder. E então, em 2010 é que eu voltei para a igreja e é uma história muito bonita. Deus me arrastou de volta e eu tinha um desejo de voltar para alguma religião, e isso é uma história aqui paralela até, mas aí quando o meu anjo da guarda acho que falou, né, vai aqui, volta para a católica e estuda, porque eu tinha muita vontade de fazer, mas fazer direito. Então eu queria tudo, eu queria estudar o catecismo, eu lia muitas encíclicas dos papas e comecei a ler o catecismo e não sei o quê. E algumas pessoas me falavam de vida de oração e eu falava, não é possível, eu vou só ser católica e já tá bom, né? Então eu comecei a ler o catecismo e lá tem um ponto do catecismo que diz assim, que a oração é um tempo que a gente dá para Deus e decididamente não se toma de volta. Então eu falei, bom, então tem que dar mesmo. Eu vou ter que rezar mesmo. Se não posso tomar, tenho que dar mesmo, né? Então, de 2010 para cá, esse buscar e encontrar as respostas, a Igreja Católica é um baú de tesouros, né? Porque a gente vai estudando e a gente vai se apaixonando, né? Você vê que tem uma consistência, a gente vê que tem a consistência de uma tradição ali de santos e de papas santos e de doutores e de que... Então, a gente não precisa inventar nada, tá tudo lá, né? Mas sabe o que eu acho legal quando você fala isso? Porque assim, de fato, existe essa tradição, a gente fala até que as pessoas têm um pouco de medo desse nome de tradição, porque as pessoas confundem muito, não é? Mas existe uma tradição da igreja mesmo, né? Quando você vai ver os santos padres, quando você pega o catecismo e começa a fazer alguma releitura de algumas questões na vida da igreja, como é interessante. Você usou uma palavra corretíssima, que é assim, de fato, é tesouro. É um baú de tesouro na nossa vida. Quanto mais você vai aprofundando, lendo, é igual a palavra de Deus, né? Quanto mais você vai se aprofundando, você, puxa, que riqueza que é isso aqui, não é? Em 2010, logo que eu voltei, uma das primeiras encíclicas que eu li foi a Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. Sim. Então, a partir daí, mudei uma porção de coisas na minha... Muito bem. E eu vi meus olhos brilharam, né? Então, eu falei, puxa, se a Igreja Católica eu acho que é a única que defende e não vai mudar isso da abertura à vida, do matrimônio indissolúvel, todo esse tesouro, né? E você vê que tem um lado sobrenatural que explica tudo isso. Então eu fui me aprofundando e isso foi entrando
muito dentro de mim. Deus me agraciou muito com esse amor que foi crescendo. E isso, quando a gente vai crescendo no amor, através da formação e de querer saber mesmo, né? Isso transborda e transbordou para minha família, né? Então, o meu segundo filho, inclusive, me perguntou outro dia, quando eu fui batizado? Eu falei, você foi batizado com 4 anos. Ele falou, mas com 4? Por quê? Eu falei, porque foi quando a mamãe voltou para a igreja, o papai voltou para a igreja e foi quando você foi batizado. Vou prestar contas disso, mas eu não tenho orgulho disso, não tenho. Mas foi quando você foi batizado. E aí eles perguntam muita coisa, é muito interessante. E esse viver a fé no dia a dia e de passar isso para as crianças é uma coisa muito natural que a gente vai fazendo, eu e meu marido, né? É uma coisa que... E assim, não tem outra explicação. É amor e formação, amor e formação. Eu estou muito atenta, porque o que a Flávia está dizendo é muito importante, padre. Acredito que a Flávia já tenha filhos maiores e jovens, enfim, e a coerência do pai e da mãe na dinâmica da fé ela é muito, muito válida, porque gera muita revolta nos filhos quando o pai e a mãe são uma figura na comunidade e dentro de casa são outra figura. É outra coisa. Eu já presenciei, gente, eu vi, ninguém me contou, do filho dizendo assim, nossa mãe, você comungou agora, olha o que você está falando comigo. Ô mãe, pai, você saiu da igreja, você já está falando mal de alguém. Quer dizer, quando você diz, é natural, né? É porque há uma vivência real. Você sabe que eu gostei, às vezes as pessoas elas não se prendem nesses detalhes, né? Em que você, não se sente se prender de a gente ficar bitolado, mas perceber que há uma riqueza tão grande quando você usou a palavra assim, isso transborda para aquelas pessoas que estão diretamente mais próximas, e no caso os filhos. Por que isso é importante? Eu acho que nós esquecemos esse papel de que o pai e mãe são educadores na fé. A gente não pode terceirizar essas coisas, não é? A catequese está aí para ajudar, sem sombra de dúvida, a escola está aí para ajudar, mas não dá para terceirizar isso. Existem coisas que se aprende em casa mesmo. Quando você dava o exemplo, eu pensava na catequese lá. Você sabia que tem pais que voltaram por causa dos filhos? Porque o filho exige a presença do pai e da mãe na missa das 10h30. E porque está na catequese. Não, mas não, eu vou, vocês vão também. Os pais dão esse testemunho. Então, quando vejo você falar, ouço você falar assim, fico muito feliz, porque de fato se concretiza isso. Né? Os pais têm grande papel, sem dúvida nenhuma, porque a coerência arrasta, né? Não são as palavras que arrastam, é o exemplo. Então, não sou modelo para ninguém, mas eu preciso ser um modelo para os meus filhos. Ótimo. Então, eles nos veem e eles acompanham, eles rezam o terço conosco. Então, nós vamos para o colégio de manhã com o aplicativo ligado, então assim, a regra é assim, demais. Quem não quer rezar, não precisa, mas vai manter o silêncio para os que querem rezar. Gente, vamos mostrar essa família? Tem foto? Tem foto aí? Então mostra. Tá ali. Ai, que bonitinho. Essa é uma foto que a gente tirou no Mosteiro São Bento, quando teve uma ordenação, e veio Dom Henrique Soares de Palmares, lá o bispo de Palmares. Ali, em Vinhedo? Em Vinhedo, Nossa, ali é maravilhoso. E ali está faltando o meu filho mais velho só. Nossa, eu não acreditei que eu encontrei esse homem. Sério? Nossa, ele é muito, muito querido. E olha o seu marido? É, meu marido, o caçula está no colo dele. Que bacana! É bom ver fotos assim, né? Da gente, simbólica, é uma questão muito simbólica, né? Quer dizer, a família está ali presente, mas tem toda uma história por detrás disso, né? Mas no texto, eu gostei dessa história do colégio. Então, as crianças, quem não quiser, tem que manter silêncio. Você não quer rezar? Não tem problema. Mas a mamãe, é o momento que a mamãe tem para rezar o terço. Se eu não rezar agora, vai atrapalhar todo dia. E tem algum irmão que quer rezar também. Então, eu não quero. Não tem problema, fica em silêncio, né? Gostei dessa, não tem problema. Gostei não força, dessa atitude. Né? Não cria uma revolta. Eu não vou obrigar a rezar, não vou obrigar, mas eu acho precisa. Que é muito bom quando é criado nessa liberdade, né? Não no sentido de escolher o que quer, mas assim, nessa questão do momento que é especial. Você sabe que a gente dá ao outro, assim, essa percepção, olha, é direito seu ficar em silêncio, é direito do outro rezar. Sim. Então, assim, se todos têm um objetivo em comum, pelo menos a maioria, que se reze, né?
Agora, seria bom se a gente pudesse cultivar, né? Até uma pergunta que a gente faz para o pessoal que está em casa. Você cultiva isso, né? Um momento de oração na sua vida, na sua família? Você que tem aí os seus filhos, ou se não tem filhos, você e o seu marido, a sua esposa, vocês cultivam esse hábito da oração, né? Que a gente fala da consagração. Exatamente. Então é muito importante. Agora, essa questão da consagração, eu queria entender essa questão da consagração da filha, da menor. Isso é espontâneo? Como é que funcionou isso? Como é que começou isso? Também vem de eu ter lido muitas coisas e buscar formação. E o sábado é um dia especial dedicado à Nossa Senhora. Nossa Senhora, sim. A igreja dedica o sábado para Nossa Senhora. Então, a gente já teve uma conversa sobre isso. Sempre surge uma conversa ou outra. Então, o sábado é de Nossa Senhora. Então, fazer uma pequena oração para a Virgem, então, em frente à imagem. E a Maria, por ser menina, ela é muito carinhosa, não sei o quê. Vamos mostrar então, a Maria. Tem aí Linda! A Maria põe a florzinha lá nos pés de Nossa Senhora da Abadia, que tem na nossa mesa de jantar ali. E um detalhe interessante que às vezes eu percebo, eu falo como leiga, né? E eu escuto muitas pessoas dizendo que a gente tem essa ideia de que ser santo é só para os religiosos, para os sacerdotes, ou não sei o quê. Então, como que viver essa santidade dentro da minha casa, na minha família? Então, eu costumo pensar e falar para algumas pessoas que são doses homeopáticas, né? Então, de manhã, se persignar, ensinar as crianças a se persignar em nome do Pai. Levantou, faz o sinal da cruz, lembra do teu anjo da guarda, me ajuda hoje no meu dia. Então, são pequeninas coisas que vão fomentando, vai crescendo esse amor. E depois, o terço, na hora do almoço, geralmente não estamos todos juntos, mas a gente faz, quando está junto, quem está junto faz a bênção dos alimentos. À noite, sim, à noite geralmente estamos todos juntos, com exceção do meu marido que trabalha longe, está sempre na rua, mas sempre que ele pode também está ali. A gente também faz oração. E uma coisa que eu absorvi nos últimos 3, 4 meses lá em casa, que está sendo muito legal e eles estão adorando, é que assim, a gente faz a bênção do alimento, a gente começa a refeição e logo em seguida tem um aplicativo da Canção Nova que fala do santo do dia, tem uma sinopse minúscula ali. Então eu leio o santo do dia. Isso é ótimo. E aí eles perguntam, nossa, ontem foi dia de São Plácido, não foi? Do Santo dos Acólitos. E aí eles quiseram saber, nossa, mas ele tinha só 12 anos, mas por que os amigos deles fizeram isso? E é uma coisa muito legal, então eles vão, né, vai adubando ali a alma deles. Então, mas né? quando eu falo de santidade, desculpa, eu te falar assim. Tranquilo. Quando eu falo de santidade, eu acho muito interessante colocar, porque as pessoas de fato têm essa ideia, que se é santo é só padre, religioso, religiosa. Ao contrário, nós temos muitos santos leigos, muitos mártires que deram uma vida pela palavra de Deus, deram uma vida pelo reino de Deus. E a santidade consiste nisso aí que você está dizendo. Exato. Às vezes a gente quer grandes feitos, né? Eu não sou santo porque eu não faço grandes feitos. Essa questão de você rezar, a persignação de você ensinar a pessoa, olha, esse é um ato de consagração também, sabia? Então, na missa... Isso é muito bom. Na missa, então assim, eles já se habituaram, a gente chega na missa no domingo, nós vamos todos ao Santíssimo. Eu falo, quem é o dono desta casa? Ótimo. Ok, então ótimo. É Jesus, ele está lá. Vamos dar carinho para ele. Senhor, eu vim à missa, bom dia. E vamos para o lugar. Uma relação filial, Sim, né? Sim, então você vai criando esse elo, senão a gente vai se distanciando, né? Vai ficando mais frio. Gente, a Flávia, ela está contando... Eu gostei muito da história da Flávia, porque a gente não quer correr o risco de trazer um entrevistado e que vocês olhem e digam assim, tá, mas eu jamais vou atingir o que ela está atingindo, Sim. É muito perfeito. Tira isso da sua cabeça, tá? Deus certamente não nos coloca numa medida entre nós, não nos compara. Então, assim, a partir da sua família, daquilo que você está vivendo, tem como voltar mais para a dimensão da fé? Tem como fazer algo com os seus filhos? Traz eles para perto. Olha, a Flávia deu exemplos singelos que me servem também. Eu também fiquei pensando, nossa, realmente, né? Ao chegar na igreja, por que não ir com o Pietro? Meu menino vai fazer 6 anos, tem 5. Mas ir dando na linguagem dele, né, padre? Eu acho muito legal isso, bonito sabe? Isso. A gente precisa se apropriar dessas questões que a igreja nos apresenta, né? Eu acho que às vezes nós ficamos assim, a igreja está lá. Exato. E eu estou aqui.
a gente não se apropria. Então, o que você faz com os filhos é apropriar-se dessa dimensão religiosa e espiritual, né, essa aura espiritual que envolve tudo isso aí, e inserir a criança nessa realidade. Eu acho que é muito simples, não é? É impossível. Tem alguns pais que a gente vê que não é te julgar o pai que não faz, mas assim, não tem esse controle das coisas ali. Então a criança nunca vai aprender em lugar nenhum. O meu caçula de 4 anos, óbvio, não fica muito quieto, não sei o quê. Mas teve um dia que ele extrapolou muito na missa, muito. Então eu falei assim, olha, acabou a missa, agora você vai lá no Santíssimo e você fala para Jesus assim, Senhor, me desculpa, porque eu não me comportei muito bem, mas eu vou ser ótimo na próxima missa. Eu me comprometo. Eu vou ser ótimo. Então isso. E coisas muito simples. Eu não vou, como leiga, mãe de família, trabalho fora, eu não consigo passar o dia inteiro na missa, ou na igreja, perdão. Mas as pequeninas coisas, né? E assim, vai criando laço, vai criando afeto, vai adubando. Quando eles crescerem, eles vão se lembrar dessas coisas, né? Eu lembro de coisas que minha avó me ensinava quando eu era pequena, então eles vão se lembrar. A gente, vamos mostrando, tem como diretor a foto das crianças e a gente diz como é que é o compromisso de cada um. Vamos lá. Esse é o Davi, é o quarto filho, meu quarto filho. É o Davi. Esse é o Davi. O Davi participa na comunidade? O Davi, ele está forçando a porta para entrar com os irmãos, né? Porque ele vê os dois acima dele. Ele tem 8. 8, tá. E o de 10 e o de 12 servem lá no Mosteiro São Bento, em Vinhedo. São acólitos. São coroinhas. Vamos mostrar o de 12 anos. Quem é? Esse é o João, é o segundo filho. Olha, que lindo. Segundo filho, E o João já é acólito? João é. E foi indo com vocês? Assumiu? Sim, nós íamos sempre à missa no mosteiro e o Dom Paulo, que é prior lá no mosteiro, é muito querido, muito querido. Gosto demais dele. E ele gosta muito de criança, então a gente entrava e vinha aquela renca atrás e ele... Mas hoje ele falava renca, porque é renca lá em Minas, viu? É mineira não, isso não é mineira. Vem aquele criançada. Lá a gente fala renca chegando atrás, aliás, eu não tenho nome, eu sou mãe das 6 crianças. Ah, tá. É conhecida assim. Então ele foi se aproximando das crianças. Olha, você não quer servir? E foi assim, muito naturalmente. O Dom Paulo, eu conheço ele há alguns anos. É uma pessoa, assim, eu entendo, assim, uma pessoa muito iluminada. Ele tem uma maneira de... Inclusive, ele gravou uma vez aqui a Via Sacra, aqui na TV Século XXI. Uma pessoa iluminada, não é? E isso é muito bom porque transmite isso para as outras pessoas. Agora, só voltando no sítio, eu queria saber assim, quando eles servem, quando eles... não, eu quero servir a igreja. Teve um momento em que eles falaram ou vocês pediram? Não, sirva porque é legal. Como é que foi isso? Não, nós não pedimos. Quando o Dom Paulo sugeriu, nós perguntamos para ele, vocês gostariam? O que vocês acham? E eles se sentiram à vontade para servir. E eu sempre faço uma catequese com todos eles, mas em especial com os dois, de que eles não estão lá servindo nem a igreja e nem o Dom Paulo, eles estão servindo o nosso Senhor. Ótima ideia. E que a honra é deles. Então eu falo sempre para eles, vocês são São João, são os jovenzinhos que estão perto do Senhor. Então é uma honra vocês estarem ali. Vocês não estão fazendo favor para o Dom Paulo, nem para a comunidade. Mas seria tão bom se todo mundo pensasse assim. Então, é nosso Senhor, então você está levando o livro. Quando o padre está no altar, ele não é o Dom Paulo, ele é Cristo. A pessoa de Cristo. É a pessoa do nosso Senhor. Interessante isso e ajuda nós adultos, porque a gente pode se frustrar com o padre. A gente pode se frustrar com a comunidade e se frustrar com a igreja. Acontece porque estamos lidando com seres humanos. Isso. Agora, com Jesus Cristo... Aí não tem, né? Olha, eu gostei dessa aqui, sabe? Porque, inclusive, eu acho que é importante trabalhar isso com os coroinhas, com os acólitos, com os cerimoniários, com os leitores, com os ministros da Sagrada Eucaristia, né? Ministros extraordinários, porque a honra do altar ou do presbitério é servir a Deus. Então, independente, estou exagerando um pouco nisso, mas de quem esteja ali, se sou eu o padre, se é um outro padre, se é o outro padre, isso não importa, porque aquele momento que você está fazendo é para a honra daquele que deu a vida para você. Se a gente tivesse essa consciência, se todo mundo tivesse, as nossas igrejas, elas não teriam essa dificuldade de estar ali porque há um objetivo muito maior. Eu vou ali porque aquele padre fala bem, ou porque o outro ali é mais interessante. Não, você vai pela honra que você tem. Gostei disso, viu? São João Maria Vianney
disse que a mais simples das igrejas, celebrada pelo mais simples dos sacerdotes, com a mais humilde, com o mais simples, faz o diabo tremer, porque a missa é a mesma e o céu faz reverência. Mas é verdade. Então é isso, então a gente precisa ter essa consciência, né? São João Maria Vianney, a gente chama o protetor ou padroeiro dos párocos e dos padres de maneira em geral, e de fato é uma preciosidade. O fundador da minha congregação, o padre Júlio Chevalier, teve há séculos, há anos, melhor dizendo, há décadas, esse privilégio de confessar-se com... Olha! E é muito interessante porque a gente vai bebendo dessa mesma fonte. É claro que eu estou misturando os assuntos aqui, viu, gente? Mas é porque uma coisa vai puxando a outra. Porque falar de São João Maria Vianney não tem como eu, como padre, né, ficar parado nisso. Porque, assim, é de fato a referência que a gente tem de sacerdote, de confessor, um grande confessor, porque acreditava de fato que o problema não era a penitência, não era o pecado, mas para ele o mais importante era a pessoa que chegava e a misericórdia que ele podia dar para aquela pessoa. Quer dizer, a vida dele, de um grande confessor na igreja, era de mostrar aos outros, olha, existe saída, existe misericórdia, então se não é o pecado o problema, é quando você se recusa à misericórdia de Deus, não é? Nossa, misturei os assuntos tudo aqui. Mas tem a ver, padre. E olha, a gente quer saber se você... A pergunta bem formulada é, você sabe o que é o ato de consagração, de se consagrar, sim ou não? Responde pra gente, é tão rapidinho. Responde com aquele joguinho da velha, né? A hashtag sim ou não, porque a gente quer exibir daqui a pouquinho e conversar mais sobre isso. A gente já volta. Isso aí, rapidinho.